Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Suplicamos, Pai, pela Tua igreja. Deus Todo-Poderoso, abençoe e guarda os meus irmãos, guarda, Senhor, cada vida, cada família na Tua igreja, os Teus servos na cidade, os Teus servos no interior. Meu Senhor, socorre a tua igreja, socorre os que estão aflitos, socorre os que estão necessitados. Usa, Senhor, da compaixão da tua igreja para ajudar os necessitados. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, nos ajuda, nos dá a tua graça e tua paz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica Unicrescimento, a Unicres. Esta é a edição 1233, ano 25, e hoje nós vamos aprender, meus amados irmãos, a respeito da grandeza do Senhor nas novas gerações. A palavra é permanente, é eterna, e por isso é que o nosso Deus orienta os seus servos, os seus santos, os ministros, a perseverarem na palavra para fazer conhecidos os feitos do Senhor em cada geração. Então, hoje é o nosso tema, a revelação ao povo que nascer. A revelação de Deus ao povo que nascer. As novas gerações, as novas nações, a nova população do mundo. O texto bíblico é Salmo 22, versículos 25 a 31. Aqui é um salmo messiânico e nada mais importante do que a gente ler a respeito do Messias e da glória do Messias, o alcance da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 22, versículos 25 a 31. O meu louvor será para ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são grandes comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá e será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão, anunciarão a justiça do Senhor ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e agora, Senhor, fala conosco, nos dá graça, abençoa os nossos ouvintes, nossos ajudadores, seguidores e aqueles que terão contato com as nossas publicações. Amado Pai, guarda os meus irmãos em toda a terra, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra santa para o nosso coração, a mensagem de Deus para a nossa instrução. O meu louvor será para ti na grande congregação. Existem, e nós sabemos, todo mundo sabe, que tem pessoas que fazem as coisas tem deles que são muito talentosos, mas eles fazem e não é para Deus. Eles fazem para vender, eles fazem para faturar, eles fazem para aplicar a si próprio, fazem como investimento. Infelizmente, esta é a grande realidade neste contexto atual, nesta nossa geração. Mas a palavra de Deus orienta e encoraja a fazer a obra de Deus de uma forma que ele seja glorificado.
O meu louvor será para ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que te louvam, os que te amam, os que te adoram. Isto é extraordinário, porque o bom testemunho serve como incentivo. A pureza, a dedicação, a consagração serve como incentivo às novas gerações. Estão passando aqueles talentos que nós conhecemos outrora. E como é que ficarão se só tem pessoas com ar de profissionalismo, de atores, verdadeiros atores? Bom, a gente não sabe. Mas o conselho da palavra, a orientação da palavra é louvar a Deus, servir a Deus, fazer tudo para a glória de Deus. E no Novo Testamento isso é reforçado de uma forma gloriosa. Tudo o que fizer por palavra, por obra, fazei em nome do Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é algo maravilhoso nas duas alianças, na antiga e na nova aliança. O versículo 26 diz: os mansos se fartarão, os mansos comerão, se fartarão, louvarão ao Senhor. Os que buscam o Senhor, os que te buscam, louvarão, se alegrarão e o coração viverá eternamente. As expressões do salmista, expressões de louvor, falando da eternidade do homem. O ser humano é eterno. O homem é eterno, Deus é eterno, soprou no homem o dom da vida eterna e o homem é eterno. Os homens salvos serão eternos e os homens perdidos serão eternos. A eternidade para os salvos e a eternidade para os perdidos, a eternidade dos justos e a eternidade dos injustos, a eternidade dos bem-aventurados e a eternidade dos malditos. É o que aprendemos na palavra de Deus. O versículo 27 diz: todos os limites da terra se lembrarão. Claro, a igreja do Senhor Jesus seria um instrumento desde o seu começo até o final da história humana. O nosso Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, como nós aprendemos no livro de Hebreus. Nós aprendemos. Deus falou antigamente muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas a nós nos falou através de seu Filho. Maravilha isto. Deus falou de muitas maneiras até revelar o seu Filho. Quando Deus revelou o seu Filho, Deus apresentou o seu Filho, mandou o seu Filho fez, o Filho de Deus fez a obra, e ele diz: Pai, a obra que me deste a fazer, eu fiz. Os que me deste estão aqui, e eu apresento a ti. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Uma referência ao Judas. Nenhum se perdeu, a não ser o que estava determinado, que Jesus também não sabia quem era. Jesus não sabia quem era, não. Podia ser qualquer um. Eu costumo dizer, ensinando, que pelo triz não foi o Pedro. Pelo triz não foi o Pedro. Talvez não tenha sido o Pedro, porque ele não tinha a loucura que o outro tinha por dinheiro. Então, meus amados, todos os limites da terra se lembrarão. E por que os limites da terra vão se lembrar? Porque vai ser lembrado em todos os lugares do mundo, nos lugares mais distantes do mundo, lá no quinto, no sexto continente, lá no Alasca depois, ou em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque tem um exército proclamando os feitos poderosos do Senhor. Todos os limites da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, todas as famílias das nações, o esquimó, o indígena, o povo, o aborígene de qualquer lugar do mundo, todos ouvirão e em ouvir poderão se converter. O versículo 28 diz: porque o reino é do Senhor. Ora, ele criou o céu, a terra, o mar, criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas
para criar o homem. O mundo é o único lugar, o planeta Terra é o único lugar com a possibilidade realmente de vida e vida permanente. Só vai deixar de haver vida na Terra na consumação. Alguns estão preocupados com arsenal atômico, com guerra química, com isso, com aquilo. Tudo isto acontece, tudo isto pode também acontecer, desastres localizados aqui e acolá, mas acabar o mundo de Deus, o perverso, o homem, o arrogante, por mais arrogante que o infeliz seja, ele tem um limite. Ele tem um limite. Ele tem um limite, porque o reino é do Senhor. Ele domina entre as nações. Ele domina as nações. Acontecem desastres, acontecem. Deus permite. O céu é o seu trono e a terra ele entregou aos homens, que os homens administrem. E os homens são perversos, os homens são corruptos, os homens são arrogantes, os homens têm o rei na barriga, os homens têm muito poder aos seus próprios olhos, mas uma hora ele se conscientiza que o poder dele foi por água abaixo. O maior poder, o poder mais assustador que aconteceu no século passado foi o poder do nazismo. Imagina aprisionar milhões. Hoje no Brasil tem muita gente reclamando pelo aprisionamento de milhares. O nazismo aprisionou e matou milhões. Mas todos aqueles se esconderam como ratos. Todos aqueles se esconderam, fugiram, emburacaram, se esconderam no chão, nas cavernas, nos buracos. Teve deles que a maioria deles não teve direito a um sepultamento. E os que tiveram foi sepultamento falso, identidade falsa. Porque o reino é do Senhor. Ele domina. Quem domina é o Senhor, não os arrogantes. O arrogante tem tempo até para se converter. Deus permite. Deus permite. Em todas as nações se levantaram esses filhos do diabo querendo dominar. E muitos deles tiveram grande poder. Mas passou. Passou. E vai passar. O daqui, o dali, o daquela, vai passar. Então, todos os grandes da terra, todos aqueles grandes, todos os poderosos da terra, aqueles que vivem na arrogância, na maldade, eles vão também ouvir e vão se conscientizar. E muitos deles vão também crer no Senhor Jesus. E todos os que descem ao pó se prostrarão. Isso aqui está falando o salmista 1000 anos antes do nascimento do Messias, o salmista falando do Messias como o rei da glória, como o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os que descem ao pó, todos os que descem à cova, todos os que morreram se prostrarão perante ele. Isso é a eternidade do homem. Está aqui. A palavra de Deus, a eternidade do homem. O homem justo, salvo, santificado pelo poder de Deus, é eterno. E o homem maligno, o Hitler e seus semelhantes, também serão eternos. Uns desfrutando na glória eterna e outros no inferno. A prisão eterna. Felizmente nós não conhecemos. Graças a Deus, nós não conhecemos. Mas que é terrível é. O Senhor Jesus ensinando diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Uma referência ao sofrimento cruel do ser humano. O ser humano no sofrimento cruel chora, estremece, treme, sofre. E tem deles que não come mais, não bebe, piora a situação. O Senhor Jesus, referindo-se ao grande sofrimento do ser humano, refere-se ao sofrimento do perdido.
o corrupto após morrer. Ali haverá pranto, choro, ranger de dentes. É a segunda morte mencionada no Apocalipse. Mas uma semente servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Deus não tem uma geração sem testemunhas. Todas as gerações, Deus tem as suas testemunhas. No passado, os grandes patriarcas. Depois, os seus profetas. No tempo dos profetas, os seus sacerdotes. Ele envia o Senhor Jesus, aí vem os apóstolos. Os apóstolos fazem a obra e ficam os discípulos. Somos discípulos do Senhor para fazer a obra do Senhor, para levar avante a obra do Senhor, porque todos os homens precisam ouvir a palavra do Senhor. O versículo 30 diz: uma semente o servirá. Que semente é esta? O salmista mesmo chama, ele diz: haverá um punhado de trigo na terra. Haverá um punhado de trigo na terra. Onde é que está escrito? O que seria um punhado de trigo? Um punhado de trigo na terra. O que é um punhado de trigo na terra? Você e eu precisamos entender esta coisa maravilhosa do nosso Senhor falando, nosso Senhor operando. Haverá um punhado de trigo na terra. Salmo 72, versículo 16. Haverá um punhado de trigo na terra. Aqui no Salmo 22, diz que uma semente o servirá. É o punhado de trigo de Deus. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Não tem uma geração que não tenha sido de alguma natureza levada a conhecer a Deus. No passado, através da própria natureza. Depois, através da lei do Senhor e da pregação. Depois, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e do testemunho. É assim que Deus tem, em todas as gerações, um punhado de trigo. Deus abençoe, meus irmãos. Hoje nós vamos orar. A família da nossa oração hoje é uma família nova que nós estamos adotando na oração. E vamos apresentar ao Senhor. Estes nossos amados irmãos têm recebido a graça e têm servido a Deus. Eu me lembro muito bem do trabalho destas pessoas na Igreja do Senhor Jesus. Aí passa tudo, as pessoas deixam a função, saem da função, mas continua servindo a Deus. O irmão Antônio Oliveira, a irmã Maria de Jesus e a sua numerosa família. Filhos, netos e bisnetos. Vamos orar ao Senhor por eles. É a nossa oração específica. E orar por todos nós, por todos vós. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Senhor querido, abençoe e guarda os meus irmãos da vitória e da graça, abençoa esta família, toma em tuas santas mãos. Meu Senhor, sustenta eles com a tua mão forte e poderosa. Dá vitória, dá graça em tudo, manifesta o teu poder, dá, meu Senhor, alegria de servir, alegria de viver na tua presença. Tu conhece o trabalho do irmão Antônio e da irmã Maria, tu conhece, meu Senhor, o empenho, o esforço, tu conhece, Pai, a dedicação da família. Deus maravilhoso, recompensa eles com a bênção dos céus. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Os idosos na tua casa, os que estão sofrendo, os que estão convalescendo, Senhor, nos seus tratamentos. E as criancinhas, a juventude e aqueles que estão, meu Senhor, no auge do vigor, da felicidade e da tranquilidade, abençoa e guarda cada um. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.